Olá, bom dia meus amigos, tudo bem? Meu nome é Rogel Santana, pastor, um dos pastores da Igreja Apostólica Nações Restauradas. Estou aqui para contar uma história de uma pessoa que faz parte de um dos milagres de Jesus. Estou falando da mulher do fluxo de sangue. Mas eu gostaria que você fizesse comigo uma imaginação, tivesse comigo um stand para que nós imaginássemos junto uma historinha, como se desenrolaria este milagre. Imagine a cena: uma mulher vê uma multidão passando, uma multidão muito grande, e ela está oculta sobre as sombras de uma das construções de uma cidade. E ela vê, na sombra da construção daquela cidade, ela começa a ver uma multidão passando, uma grande multidão. E ela começa a ficar curiosa de ver aquela multidão passando, e ela observando, mais um pouco escondida pela sua situação física, né? E aí ela observando, ela vê a multidão, alguns rindo, alguns comentando, alguns murmurando, outros pedindo silêncio, né? E ela ficou muito curiosa do que estava acontecendo, sobre o que era tudo aquilo. E ela resolve se arriscar e perguntar para uma pessoa: o que está acontecendo? Que multidão é essa? E a pessoa diz assim: nós estamos seguindo o mestre. E ela fica pensativa, e aquela pessoa que falou aquilo para ela vai embora correndo, porque não quer ficar longe da multidão. E aí ela resolve se arriscar e pergunta: quem é esse mestre que estão falando? E a outra pessoa responde assim correndo: é Jesus, e também sai correndo. E aí ela resolve parar outra pessoa e fala: quem é esse Jesus? Ele é o mestre, ele também é um profeta, ele também é o Messias. E ela começa a ficar curiosa: quem é esse Jesus? Quem é esse mestre? Quem é essa pessoa? E aí passa uma outra e ela: moço, quem é esse Jesus que estão falando aí que o pessoal está seguindo? Jesus, ele é um homem que faz milagres. Ele é um homem que faz milagres. Ele é um curandeiro. E aquela mulher agora fica atiçada, porque aquela mulher já havia 12 anos, estava passando por um problema que não tinha solução. A palavra de Deus fala que ela gastou todos os seus pertences. A palavra de Deus não diz o nome dela. Não diz se ela tinha amigos, não diz como ela era fisicamente falando, se ela tinha cabelos pretos ou não. Mas nós deduzimos algumas coisas de lermos o texto e de fazermos essa reflexão que estamos fazendo junto. Aquela mulher, ela não tinha ninguém para ficar perto dela. Porque aquela mulher não poderia ser tocada e nem tocar em ninguém. De acordo com a lei judaica, a mulher, quando estava no seu tempo fértil, né, ela ficava 7 dias afastada de dentro da sua casa, ficava num quarto separado. Fala lá em Levíticos 19 sobre isso. E aquela mulher já havia 12 anos estava com aquele fluxo hemorrágico. Então ela devia ser uma pessoa que dava para destacar de longe que ela não estava bem. Né? Então, pela sociedade, ela era uma mulher discriminada. Se ela fosse casada, ela não poderia ser tocada pelo seu marido. Se ela tivesse filho, ela não poderia abraçá-los, porque pela lei ela estaria contra a lei judaica. Mas o texto também não fala se ela era judia. Mas cremos porque ela estava no caminho que Jesus estava passando ali em Jerusalém. E aquela mulher, ela sofria disso já há 12 anos. O texto diz que ela olhou a multidão e ela teve que ter uma ousadia ali. E ela realmente teve uma ousadia. Ela resolveu colocar a sua fé em ação. Será que nós temos colocado a nossa fé em ação para que nós possamos ver os milagres de Jesus? Será que não está na hora de nós tomarmos posse da fé? Será que não está na hora de nós colocarmos a nossa fé em ação? Será que não está na hora de nós buscarmos em oração, em jejum, a presença de Deus para que nós nos fortaleçamos? O texto não diz que aquela mulher conhecia Jesus. Né? O texto não diz que aquela mulher era do povo de Jesus, mas aquela mulher, ela optou em ser ousada e fazer prova da fé que ela estava sentindo. E ela ainda foi além,
Né? Em Salmos 56:11 fala que Deus é o nosso Deus, ele é todo poderoso, e ela não se importa com o que os homens possam fazer com ela. Ela não poderia nem chegar perto da multidão, nem encostar em nenhuma pessoa. Mas para chegar em Jesus, ela tinha que passar pelo meio da multidão. E o texto diz que ela foi se embrenhando pelo meio da multidão. E ela foi se achegando perto de Jesus. E aquela mulher não tinha forças físicas. Aquela mulher tinha sua pele totalmente acinzentada, os seus cabelos totalmente rareando, caindo. Eram os cabelos que deviam estar muito detonados. Imagine você ficar doente por 12 anos. Mas aquela mulher, ela teve que suportar toda a dor, todo aquele martírio e enfrentar a multidão de frente. E ela foi abrindo caminho entre a multidão. E ela fez uma coisa inacreditável para a época. Ela tocou nas vestes de Jesus. E aquela mulher tocou Jesus como ninguém tinha tocado até aquele momento. Não tem nenhum outro texto da Bíblia que diz que alguém tocou em Jesus e Jesus parou. A palavra diz neste texto de Lucas 8, do 43 ao 47, que Jesus parou. Jesus parou e a multidão parou, e aí ele falou: quem me tocou? Quem me tocou? E os seus discípulos: mas Senhor, mestre, todo mundo está te tocando, todo mundo está te apertando, querendo colocar as mãos em você, né? Mesmo Jesus não querendo celebridade, ele era uma celebridade. Ele era um homem bem visto pela sociedade naquele momento. E aí ele falou: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E aquela mulher, ela ficou com medo de se mostrar, porque ela era uma pária da sociedade. Ela é uma pessoa discriminada pela sociedade. Mas a partir daquele momento que ela tocou em Jesus, ela sentiu que o seu corpo tinha mudado, ela sentiu que houve uma cura imediata na vida dela. E Jesus, ele quer fazer isso conosco, ele quer trazer a cura imediata para as nossas vidas. Então, se coloque na presença do Senhor. Deixa com que o Senhor faça morada em você. Mas toque nas vestes de Jesus, para que ele possa dizer também: alguém me tocou. Seja você a pessoa que vai tocar nas vestes de Jesus, para que você vivencie o milagre, para que você seja o milagre. Jeremias 1:5 diz que ele escolheu você desde antes de você estar no ventre da sua mãe. Você é uma pessoa escolhida para viver o milagre, para ser um milagre, para viver as promessas do Senhor Jesus. Tome posse disso hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nos visite também. Nós estamos na Avenida Rotary, número 2135, no Parque Luiza. E entre também no nosso Facebook, Rogel Santana de Oliveira, ou curta o nosso link, Você Acredita? O canal do Facebook, ok? Que Deus venha abençoar a sua vida e que você venha ouvir das palavras do Senhor e tomar posse disso. E deixa Jesus entrar no seu coração e fazer morada em você, para que você venha viver os milagres. Amém? Deus te abençoe. Um ótimo dia para você.